Olá, meus queridos internautas, graça e paz. Aqui é a missionária Eli, da cidade do Paulista, Pernambuco, né? Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Estou gravando mais um vídeo. Quando eu demorar a gravar, é porque eu estou fazendo a obra do Senhor, como visitas, evangelização, então eu não paro, né? Aí hoje eu cheguei do dentista e aí eu disse, eu vou fazer um vídeo para os meus internautas. Vamos tomar o cafezinho da tarde. Nós temos café, temos banana cozida, queijinho e pãozinho. Hoje eu passei para contar mais uma experiência das minhas histórias missionárias no campo, né? Essa que eu vou contar foi daqui mesmo, da cidade do Paulista. Só não digo o nome nem o local, mas que eu era voluntária de um abrigo de idoso e lá eu vi muitas histórias tristes e muitas histórias de colheita, né? Vocês vão entender. Em Gálatas 6, 7 diz: não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ou tudo que o homem plantar, ele vai colher. Eu era voluntária desse abrigo de idoso, porque eu também, pela misericórdia do Senhor, eu sou técnica em enfermagem e missionária, né? Fui para um seminário teológico e lá eu aprendi algumas coisas. E eu fui ser voluntária num abrigo de idoso. E nesse abrigo de idoso tinha um senhorzinho que ele era muito conhecido aqui em Recife, que ele era jogador de futebol de um clube muito famoso daqui do Recife. E esse homem era o top, né? Mas na sua vida ele arranjou muitas mulheres, era muitos amigos, era noitadas, era uísque, bom, enfim. E tudo isso acabou, a velhice chegou, então os familiares dele, os familiares dele, colocou ele dentro deste abrigo, jogou o cartão, ele só tinha e ficou com uma aposentadoria. E nesse dia eu fazia o voluntário na quarta-feira. E nesse dia eu ia dormir num determinado dia da semana, que não era na quarta, e o Espírito Santo pediu para eu ir naquele abrigo. E aí eu disse, não, mas hoje não é o dia do abrigo. Aí o Senhor disse, vá. E aí eu disse que ia, prometi que no outro dia eu ia. E assim eu dormi, no outro dia me acordei, preparei minha malinha e fui para o abrigo. Quando eu cheguei lá, a técnica de lá, as funcionárias, disse, olhe, seu fulano está muito doente, a gente tem que levar ele para o UPA. E você chegou bem na hora para preparar ele. Então eu entendi que era uma visita espiritual, uma visita da última hora da misericórdia. E aí eu cheguei lá, eu vi que a situação estava muito séria, ele estava sozinho no quarto, o quarto estava fedendo muito, as duas pernas dele estavam necrosadas. E aí eu fui me preparar, botar o capote, botei Vick Vaporub no nariz, 2 máscaras e fui lá conversar com ele para trocar a fralda. Bom, aprontar ele. Ninguém estava ali comigo, só eu e ele. E eu chamei o nome dele, eu disse, seu fulano,
Aí ele, oi, eu disse, aqui é a irmã enfermeira, o senhor pode virar? Ele disse, posso. E ali eu comecei a falar do amor de Deus, da mensagem da cruz, comecei a falar que a gente precisava de Jesus com muita urgência, que a gente não poderia passar para o outro lado da eternidade sem Jesus. E este homem ficou ouvindo, falei do plano da salvação, perguntei se ele acreditava que Jesus tinha vindo para salvar ele. E ele sim, sim. No final, ele aceitou Jesus. A gente ali orou, eu e ele confessamos Jesus. Sempre eu me coloco no lugar da pessoa também. E aí a pessoa que estava encarregada de levar ele veio com a cadeira de roda e disse, já está pronto, ele? Eu disse, já está pronto. E colocaram ele dentro do carro e eu senti aquele alívio. Fui me trocar para voltar para casa, porque aquele não era meu dia no abrigo. Eu fui ali a pedido do Espírito Santo. E aí, quando eu cheguei na porta, na grade, né, do alpendre do abrigo, o telefone tocou, a funcionária atendeu e depois ela veio, disse, olha, seu fulano, assim que deu entrada na UPA, ele faleceu. Então, ele só estava esperando aquele momento, a misericórdia de Deus, né, que foi na vida dele. E ele ali teve ainda muita providência divina, muita graça de ter aceitado Jesus. E o que eu falei foi sobre Gálatas 5:6. Não errei, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, ele era muito famoso quando era jovem, era um jogador de futebol conhecido. Então, ele era muito ovacionado, tinha muitos amigos, mulheres de todos os gostos, era o uísque, era noitada. E no final, ele ficou num abrigo lá, jogado, meu Deus, lá sozinho, sem a família, sem parente, sem derente, mas o Senhor Jesus ainda teve misericórdia dele. E ele, na última hora, ele aceitou Jesus. Não foi, eu já fazia o voluntário ali já há bastante tempo, naquele abrigo, então sempre eu falava do amor de Jesus. Então, mas nesse da última hora foi uma coisa muito rápida, né? Foi assim como aquele ladrão da cruz, a última hora mesmo. E o que eu venho dizer aqui para vocês, reflita direitinho o que você faz da sua vida, o que você está plantando, porque tudo que você planta, você vai colher. Você só não, eu também, nós. Então devemos refletir nesse café da tarde o que nós estamos plantando. E é muito sério isso, para a gente não colher coisas que não gostaríamos de colher. Então fica aí essa reflexão de Gálatas 5:6, né? E é 5:6, né? Deixa eu só confirmar. É 6:5. Não brinque, não zombe de Deus, porque nós vamos colher tudo o que nós plantamos, queira de bom ou queira de ruim. Então, Deus abençoe a todos. Vamos tomar um cafezinho com a missionária e fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço para os meus queridos internautas. A paz do Senhor.